Boa tarde, povo de Deus. Eu estou me sentindo meio peixe fora d'água aqui, né? Eu quero muito agradecer a Thalita o convite de estar aqui. Eu estava refletindo, né? É com muito carinho que eu estou aqui hoje. É com muito carinho que eu estou aqui hoje, porque também, como homem, muitas vezes não fui bom com vocês. Feridas a minha história, as nossas, né? E é muito bom poder falar hoje sobre isso, e que Deus possa usar esse momento de fato como esse momento de cura, né? Na oração, esqueci o nome. Seu nome? A Keila, né? Ela estava falando sobre fazer uma oração. Eu achei muito significativo, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Quando que a gente precisa da graça de Deus. Eu sou psicólogo desde 2000, então faz um tempinho, e uma das definições mais bonitas da psicologia que eu já vi é que o psicólogo é um instrumento da graça de Deus. E é tão bonito, né? Porque a gente tem tanta rivalidade da psicologia com a espiritualidade, com a religião, especialmente com a religião católica. E hoje eu estudo a psicologia atomista, né? E que é um campo de conhecimento muito bacana, assim, eu gosto demais, né? E tenho me identificado muito, e uma das definições que eu ouvi foi essa, né? O psicólogo é um instrumento da graça de Deus, né? E a gente canta uma vida de graça e vitória que Deus tem para te dar. E lutar contra todo o pecado que te separa de Deus. E muitas vezes as nossas feridas nos fazem afastar de Deus, porque a gente age de uma maneira imatura. E agindo de maneira imatura, a gente faz coisas imaturas que nos levam a pecar e nos afastar de Deus. Porque existe uma ferida, existe uma menina ferida, e eu conheço muitas meninas feridas de quem vem me procurar. E eu sei que todo mundo tem uma menina ferida dentro do coração e que precisa cuidar dela e saber lidar com ela. Porque também essa menina ferida pode ser birrenta, né? E pode soltar os cachorros, né? E fazer as coisas por vingança. Mas tudo por conta de uma ferida. Assim também como fiz muitas coisas com vocês, porque eu era ferido, um menino ferido. Só muito depois fui entender isso. Para a gente ser livre, ser de fato de Deus. Teve uma missa que eu participei, eu participo lá no Maria Peregrina, né? Às 7h30 da manhã. Aí estava o Padre Paulo, que ele fez uma homilia que eu achei tão bonita. E aí ele falava assim, uma coisa que ele falou que marcou muito meu coração. Só quando nós adoramos verdadeiramente a Jesus é que nós somos livres. E aí eu fui falando assim, é verdade. Põe no centro da tua vida o que você quiser, aquilo te escraviza. Põe o dinheiro no centro da vida, ele vai te escravizar, você vai ficar pensando só em dinheiro. Põe a dor, o ressentimento no centro da sua vida, ela vai te escravizar. Põe uma pessoa, pode ser até teu marido no centro da tua vida, você não vai ter paz nunca mais. Põe o teu filho. Tudo que a gente põe no centro da nossa vida, que não seja Jesus, nos escraviza, gente.
se a gente não sabe, de fato, colocar Deus, colocar as coisas nos lugares devidos dentro de nós, nos escraviza. Que não adianta a gente querer fazer as pessoas e as coisas de Deus. Esse não é o lugar dele. Esse não é o lugar das pessoas. Isso nos escraviza. Então bora lá, bora trabalhar? Começar a falar sobre o tema? Muito bem. A gente vai falar um pouco sobre essa questão do vitimismo, né? E aí eu busquei... Pode... aqui. Esqueci que aqui não é pode passar. Oi? Levar o celular? Não, vou ficar por aqui mesmo, que eu vou lendo por aqui. E aí eu resolvi colocar dentro desse tema também a questão do vitimismo, a violência e a autorresponsabilização, né? Por quê? Porque esses temas se relacionam, né? Não adianta a gente falar sobre essa questão somente da postura do vitimismo como uma questão imatura, tal, mas existe e existiu em algum momento a violência, a gente vai falar disso. E a saída disso é a autorresponsabilização. A autorresponsabilização por quê? Porque é uma responsabilização que eu assumo por mim mesmo. Não é o outro que me fala o que eu tenho que fazer e o outro que me responsabiliza. Sou eu que escolho. E existe uma questão muito importante nessa questão da escolha, também que a gente vai falar hoje. E aí a gente vai falar, primeiro, ser vítima na relação com o outro. Essa é uma situação que a gente vai falar, quando a gente usa as relações e a gente entra no papel de vítima. Para você ter um papel de vítima, você tem outros dois papéis, que eu peguei um modelo que vai ser bem interessante. E depois a gente vai falar um pouco sobre a questão de ser vítima de si mesmo ou ser vítima da sua história, tá? Que aí é uma questão mais profunda, que a gente vai precisar trabalhar. Bora lá. Eu peguei esse primeiro modelo do triângulo do Stephen Karpman. E esse Stephen Karpman, ele é um psiquiatra americano. Lá para os idos, acho que foi de 1948, ele colocou o que ele chama de círculo do drama. E é muito interessante, ele é de uma outra linha da psicologia, a psicologia... não vou lembrar agora o nome, me fugiu o nome. Mas é de uma outra linha da psicologia, mas esse círculo ele fala muito das nossas relações. E a gente vê isso muito, de fato, na prática clínica, né? A primeira parte dessa turma, desse triângulo, que na verdade é um triângulo, é a vítima, né? Qual que é a questão aí do papel da vítima, né? Desenvolve frequentemente um ganho secundário ao manter-se no papel de vítima, né? Porque assim, para existir uma vítima, tem que existir um algoz, tem que existir um perseguidor, né? E as coisas acontecem, mas quando se escolhe permanecer no lugar de vítima, isso é um papel que você desempenha. Você permanece se você não estabelece limite, se você não se opõe, existe alguma coisa que faz que você não se oponha. Alguma coisa você está ganhando nesse lugar. Senão você não permanecia. E aí a gente tem que ver o que é que me segura nesse lugar. É a dó das pessoas? É a atenção? É fazer-se de vítima porque os outros acusam o acusador e aí é bom ver as pessoas agredindo ou falando mal, porque aí me alimenta um sentimento de raiva, vai alimentando a minha raiva. O que é que está segurando? Existe alguma coisa que te segura nesse papel. Senão você precisa estabelecer. Existe uma outra coisa que aí é uma questão da visão de si, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é um pouco mais profundo essa situação. A vítima se sente incapaz de resolver os seus próprios problemas e demandas e pede ajuda de alguém. E esse alguém é o Salvador. É a terceira ponta dessa história, né?
acusa a pessoa ou circunstância de ser responsável por colocá-la nessa situação, que é o perseguidor, não reconhece a sua parcela de responsabilidade na situação que vive atualmente, por isso sente-se vítima. E essa questão ela é muito importante, né? Enquanto a gente não olha para a gente e reconhece qual que é o meu lado nessa história, eu vou sempre ficar nessa postura. Vou sempre ficar nessa postura de coitado, né? E aí vem ele me alimentando dessas falsas, esses falsos agrados, né? Que a gente vai buscando. E aqui ele fala, às vezes as pessoas se comportam de fato como adultas. Elas não são imaturas, elas fazem a responsabilidade delas, fazem o que precisa, elas fazem, só que elas fazem para mostrar para o outro o que elas estão fazendo. O outro é o perseguidor, o outro exige, o outro cobra, eu faço tudo que o outro me manda e faço para ele. E isso não se sustenta, por quê? Porque aí vem, ninguém me olha, ninguém reconhece, ninguém reconhece o que eu estou fazendo. E aí existe aquela coisa, né? Você quer ver uma coisa bem na moda que a gente vê, principalmente em empresa? É a falta de reconhecimento, né? Ah, não, eu trabalho e ninguém reconhece meu trabalho. Ninguém olha para o que eu faço. Né? Eu faço, ninguém se importa. O que é isso, na verdade? Me amem, gostem de mim, mãe, me olha, pai, eu estou aqui. Isso é carência afetiva, gente. No final das contas, isso é carência afetiva. Essa postura, e é muito comum a gente ver isso nas empresas. Porque ninguém reconhece meu trabalho. Pode não reconhecer, mas não é o outro que tem que reconhecer. Quem tem que reconhecer primeiro é você mesmo. Quem que é o dono da sua carreira? O dono da sua carreira é você. Eu sempre falo isso para quem vem para o trabalho. Assuma a sua carreira. Faça do seu trabalho, o dono da sua carreira não é o seu empregador, é você. E você tem que levar a tua profissão, você tem que levar o teu papel, você tem que ver o que você está entregando. O que você quer para a tua vida, para onde você quer direcionar o seu desempenho profissional, a tua vida. Isso é muito importante, né? E o resultado é que em algum momento ele vai se tornar perseguidor. Por quê? Porque fica com raiva e aí senta a paulada aí depois em quem ele está com raiva, né? E aí os papéis se invertem. O perseguidor, por outro lado, eu não sei o quê. Ih, não vai rolar? Ah, eu precisava. O que a gente faz? Porque eu vou apresentar um quadro que seria bastante importante. O perseguidor é um segundo papel que é bastante também importante, por quê? Porque o perseguidor vê a vítima, ele vai acusar a vítima aí de acusar de todas as situações dele, né? E aí, muitas vezes, esse perseguidor, ele vai fazer na vítima projeção de questões próprias dele. Ele vai acusar na vítima coisas que são na verdade dele e que ele projeta na pessoa. E aí ele tem raiva, e aí ele vai reclamar, vai brigar, vai exigir, vai fazer todas as questões. É um mecanismo muito utilizado quando a gente fala sobre psicanálise, sobre a questão da projeção. Eu projeto no outro o que é meu, e aí eu acuso o outro do que eu sou. E aí eu vou, tu tá aqui, mulher. Acuso o outro do que eu sou. E aí, a vítima e o perseguidor alternam seus papéis frequentemente, por conta disso. Como a vítima se sente agredida, ela vai em algum momento agredir, ela vai devolver isso, vai se vingar.
da situação, e aí o papel se inverte, né? A vítima também, ao ser oprimida, sente vontade de se vingar e passa a perseguir a pessoa que antes era seu perseguidor, que aí é a troca dos papéis. E aí tem um papel bastante interessante aqui também, que é o papel do Salvador, né? Que não é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que é o Salvador, né? Salvador é aquela pessoa que vê o outro sofrendo, e aí ele vai falar o quê? Tadinho, gente. Tadinho, gente, né? Que injustiça que estão fazendo com essa pessoa. Por que está fazendo isso? Né? E vai lá, e se compadece, e vai se meter na história. Vai se meter na história, vai querer salvar a vítima de tamanha injustiça que ela está sofrendo. Né? Então, o Salvador vai ter esse papel. Qual que é o problema do Salvador? Está errado o que ele está fazendo? Em tese, não. Porém, é que as questões às vezes não são tão simples assim, né? Primeiro, se o Salvador trata a vítima somente como tadinha, como coitada, como uma pessoa que é injustiçada, ela vai fazendo o que com a vítima? Ela vai fazendo com que a vítima fique cada vez mais infantilizada, né? Cada vez mais. E, gente, numa relação, é muito importante a gente entender uma coisa. Ninguém é só vítima. A relação sempre tem duas vias, né? Tem vários problemas e dificuldades e injustiças, lógico que tem. Mas a relação tem duas vias. Enquanto a gente não olha para nós, e a gente também não olha qual é a minha implicação nisso tudo, por que eu deixo? E o que eu faço para que isso aconteça? Se a gente não se entra no processo da responsabilização, a gente não cresce. Vai ficar o resto da vida desse jeito. E se o Salvador entra nessa postura, ele vai alimentando o papel da vítima nesse sentido. E muitas vezes vai alimentando por quê? Porque ele, Salvador, também não consegue olhar para ele. E ele está mais preocupado com a vida do outro, e está querendo resolver e se dedica e vai todo dia e quer saber o que está acontecendo, porque não consegue olhar para a própria vida. As próprias questões, as questões que ele precisa resolver com ele mesmo, ele não consegue resolver. E não quer resolver. Às vezes é melhor deixar lá que eu vou fugindo do que eu preciso fazer para poder estar ali. Né? Percebe que é um jogo que vai acontecendo? Sim, uma coisa bastante importante. Vítima e salvador muitas vezes estabelecem uma relação de codependência. Vira uma dependência afetiva. Você quer ver uma coisa muito comum acontecer? Isso é um transtorno mental que é muito relacionado com isso, que é o transtorno de personalidade borderline. Quem tem transtorno de personalidade borderline, ele tem uma carência lascada. É um buraco afetivo que nada do que você faça para ele vai satisfazer. Você dá a mão, ele quer o braço. Você dá o braço, ele quer o corpo todo, né? E se você não faz, aí você vira o maldoso, né? E aí é muito comum o transtorno de personalidade borderline. Oh meu Deus, tentativas de suicídio, as ideações suicidas, as ameaças suicidas, né? Que aí eles vão falando, porque ninguém me ama, ninguém me quer. E ele está falando sério, ele não está fazendo só para poder chamar atenção, ele está falando sério. Porque ele acha que ninguém ama e ninguém quer, né? E que ele é o abandonado e que ele é a pessoa ferida, né? E que quando o outro não dá a atenção que ele quer, então não me ama, não me quer. Só que vira uma relação
que muitas vezes as pessoas que querem ajudar essa pessoa, acabam ficando presas numa relação e que faz com que ela não, primeiro, a pessoa que tem o transtorno não melhora e ela fica presa na doença do outro. E muitas vezes fica preso na doença do outro porque também não olha para si próprio, né? Não consegue olhar para si próprio. Estabelece uma relação doentia. Isso tudo que a gente está falando são de relações doentias, né? E aí, essa postura imatura não estimula o amadurecimento, não estimula o autocrescimento. É uma pena, não vou conseguir mostrar que, de fato, esse ciclo que vai se estabelecendo, que numa ponta o agressor, na outra ponta o salvador e embaixo a vítima, né? Quem sustenta essa pirâmide, na verdade, é a vítima, com essa postura, mas com o agressor causando o que ele vai causando, por projeções que ele vai fazendo na vítima. O salvador não olhando para si próprio, querendo salvar a vítima, né? E a vítima se alimentando de alguma maneira dessa postura toda, né? E todos esses papéis são imaturos. Todos esses papéis entram numa questão de uma relação que não faz com que a gente, de fato, amadureça e progrida. Certo? No fundo, quando a gente fala sobre esse tema, a gente está falando de maturidade. Né? A gente está falando de maturidade humana. Certo? Muito bem. Shiva, eu fui entendendo, assim, quando eu fui estudando, principalmente a questão da psicologia atomista, eu fui entendendo uma forma de psicologia de trabalho muito diferente do que a psicologia contemporânea vai nos apresentando. Por quê? Porque a psicologia contemporânea não considera o ser humano como que ele tenha alma, né? E quando você vai ver a alma, quando você vai estudar sobre isso, você vai estudar isso no século XIII. Na verdade, você vai começar falando isso com Aristóteles, e depois você vai falar com isso com São Tomás de Aquino, no século XIII. E aí ele fala sobre as capacidades da nossa alma, né? E aí existe uma forma de entender que é muito interessante. Por quê? Porque hoje a gente confunde o que a gente sente com o que a gente é. A gente acha que nós somos o que nós sentimos. E isso, muitas vezes, é o que a psicologia contemporânea fala para nós, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês nunca mais esquecerem na vida de vocês, especialmente mulher. Nós não somos o que nós sentimos. Você não é o que você sente. O que você sente faz parte de você, mas você não é isso. Tá? Gravaram? Tá bom. Por que eu falo isso? Quando a gente fala sobre a questão da compreensão da alma humana, a gente vai falar de 4 grandes áreas de capacidade. A primeira, que são os nossos sentidos. E aí vai vendo aqui onde eu estou falando com a mão, que eu vou fazer o quadro aqui imaginário, tá? A gente tem os nossos sentidos, tá bom? Aqui são os nossos sentidos. Aqui do lado a gente tem o que São Tomás chama de apetite, mas que a gente pode adaptar para falar sobre os nossos afetos. Tá? Então, sentidos e afetos. Os sentidos e os afetos estão na parte de baixo dessa história.
acima dos sentidos, nós temos o intelecto, tá bom? O intelecto e a razão. A razão é uma capacidade do intelecto muito ligada, mas o intelecto e a razão. Essa parte dos sentidos e intelecto é a nossa parte mais, de fato, intelectual, cognitiva. Tá? E aqui, depois do intelecto, a gente tem a vontade. Tá? Vontade. E qual que é a questão? A parte superior, que é o intelecto e a vontade, é a parte que a gente chama da nossa alma espiritual, tá? E a parte inferior, a parte de baixo, ela é a nossa alma material, que também São Tomás vai chamar de composto. Como é que funciona essa história? São Gregório Magno fala que a gente é um resumo da natureza. E o que é isso? A gente é meio material, e meio espiritual. O ser humano ele é composto por isso. E o que estou chamando de material, e que às vezes a gente acha que não é? Os nossos sentidos e os nossos afetos. O que são os nossos sentidos? Tato, olfato, paladar, audição. Faltou? Tato, olfato, paladar, audição e visão, né? São os 5 sentidos. Tá? Então, esses sentidos, eles são o que a gente compartilha com os animais. Os animais também têm 5 sentidos. E os animais também têm afetos, né? Eles ficam felizes, eles ficam tristes, animal sonha também, né? Eles têm desejos, tem desejo sexual, tem fome, enfim. E essa questão afetiva, isso faz parte da nossa dimensão animal. E que nós compartilhamos com os animais. Nós somos isso também. Só que acontece, tem muita gente querendo fazer com que nós sejamos só isso. Só animais. E achando que nós somos animais. E definindo o ser humano pela sua dimensão animal. Nós não somos animais. E quando eu falo nós não somos o que nós sentimos, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Porque quando a gente acredita que é o que a gente sente, nós estamos nos comportando tais como os animais se comportam. E tem muita gente interessada nisso. Isso eu estou falando de uma filosofia a partir do iluminismo do século XVII. Ok, nós temos essa nossa dimensão. E nós temos a nossa dimensão que é propriamente humana, que é a razão e a vontade. A razão, porque nós pensamos, coisa que os animais não fazem. E a vontade é propriamente onde eu sou livre. Porque a vontade eu escolho. Eu tenho a possibilidade de escolher, apesar do que eu estou sentindo. Entende? Então, existe a possibilidade, muitas vezes, de eu sentir uma coisa e fazer o oposto. Isso só o homem pode fazer. Se o animal sente, ele vai atrás do que ele sente. Né? Isso a gente experimenta todo dia. Né? Dá vontade de ficar na cama. Né? Mas tem que trabalhar, não? Então a gente levanta. Né? Dá vontade de esganar, apertar o pescocinho, mas não posso fazer isso. Não é? Não sou o que sinto. Eu tenho capacidade de escolher. Eu sou humano. Tá? Qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que os afetos buscam o que eles querem, que eu vou chamar aqui de fins parciais. Os afetos buscam o que é a sede, quer beber, a vontade de sexo, quer fazer sexo, a vontade de comer, quer comer, a vontade de matar, quer matar. Os afetos buscam o que é deles.
A minha razão, como é que funciona o meu intelecto? O meu intelecto vai pegar o que é trazido pelos sentidos, vou pegar isso daqui, vou trabalhar o que é trazido pelos sentidos e vou raciocinar isso na busca de uma verdade. Essa busca dessa verdade, a nossa razão, o nosso intelecto, ele só vai descansar verdadeiramente quando conseguir achar uma verdade. Quando conseguir achar a verdade, aquilo é verdade. Quando eu acho o que é verdade, a minha vontade... é ótimo isso. Peraí. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui mais. O nosso intelecto, então, a nossa razão, ele só vai descansar quando a gente acha a verdade. Aqui. Quando eu chego aqui nessa verdade, ele chega nessa verdade, a minha vontade vai chegar e ver isso daqui e falar: olha, isso aqui é bom, né? Ou seja, eles trabalham juntos. E a minha vontade, quando ela chega e ela consegue achar a minha verdade, eu vou achar aquilo como bom. O intelecto descansa na verdade. E a nossa vontade descansa no bem. A nossa vontade descansa, busca o que é bom, ela descansa no bem. No que é verdadeiramente bom. E o belo é a conjunção disso tudo. Verdade, bondade, beleza. O belo é aquilo que é contemplado. Aquilo que é contemplado que me agrada. Né? Só que acontece, aqui os afetos vão buscar os fins deles. Os nossos afetos vão buscar aqui os fins deles. E aí vira uma briga. Percebe? Da minha vontade, do meu intelecto, que sabe o que é verdadeiramente bom, belo e verdadeiro, e o que, gente, é sumamente bom, belo e verdadeiro. O que é sumamente bom, belo e verdadeiro? Deus, Jesus. O que é sumamente bom, belo e verdadeiro é Jesus. E os meus afetos vão querer buscar, então, os fins deles. E aí vira uma briga da razão contra os afetos. Aqui, gente, nos afetos, é que moram os nossos vícios. E aqui, nos afetos, é que mora a nossa imaturidade. É aqui que mora a nossa imaturidade. É aqui que a gente precisa. E qual que é a solução dessa história? Já sei, tranquilo, resolve o problema, mata os nossos afetos e tá tudo certo. Beleza? Certo? Só que não, né? Se fosse fácil, né? Seria bom, né? Se fosse fácil matar os afetos, né? Nessa parte Freud estava certo. Né? Porque quando a gente quer simplesmente fingir que ele não existe, ele cria tentáculos. Só que o que acontece? Qual que é o problema? O problema é que a gente não consegue matar os nossos afetos, porque eles são importantes para nós. Ah, minha raiva é importante? Lógico que é. Se não tivesse raiva, você não levantava da cama de manhã, não. Se não tivesse raiva, você não se posiciona na hora que você tem que se posicionar. Você precisa usar ela. Só que ela precisa ser
ordenada. O meu desejo sexual é importante? Lógico que é. Ordenado. Né? A gente precisa ordenar os nossos afetos. E os afetos, eles precisam ser ordenados pelo intelecto para a gente fazer essa busca. Eles viram um motor para a gente buscar, de fato, o que é bom e verdadeiro. E a gente precisa educá-los para que a gente possa chegar nesse nível. E aí vem a palavra, né? Eis que venho fazer com prazer a tua vontade, Senhor. É com prazer, não é morto não. Não é sem desejo. Não é sem vida. É com prazer. E a gente precisa fazer com que a gente realmente tenha prazer em estar buscando as coisas do alto. As coisas do alto precisam dar prazer para nós. Certo? Se não for isso, o que acontece? A gente é conduzido pelos nossos afetos, pelos nossos vícios. E aí a gente faz o seguinte, né? O nosso intelecto, ele é sequestrado pelos afetos. E aí ele fala assim, por que você fez isso? Aí você começa, né? Também o outro faz, por que eu não posso fazer? Aí você começa a inventar, ó, o intelecto trabalhando, não trabalha maravilhosamente, gente. Porque fulano fez isso, porque assim, cheguei à conclusão lógica de que era assim que tinha que fazer. Mentira! Você está movida pelos seus vícios. Né? Você está movida pela nossa imaturidade. Né? Beleza, entendido isso, mais ou menos? Como vocês conseguiram compreender? Perfeito. Quando a gente trabalha nesse sentido, existe uma classificação do professor Olavo de Carvalho, que é uma coisa bem interessante, que ele começou, na verdade, outras pessoas fizeram, que são as 12 camadas da personalidade, né? E aí, ele vai em um nível transcendente, aqui, e a gente tem as 3 primeiras camadas, são camadas básicas, de todo ser humano que não tem nenhum problema cognitivo, nenhuma deficiência, nada. E tem uma 4ª camada aqui, que é a camada do afeto, da afetividade, que é quando a gente desenvolve as relações afetivas. Quando a criança desenvolve as relações afetivas. Todo ser humano precisa ser amado, em alguma medida, e busca ser amado. Isso faz parte do desenvolvimento. Né? Qual que é o problema da dependência afetiva? Qual que é o problema do vitimismo? Qual que é o problema desse ciclo aí? Qual que é o problema desse ciclo que a gente viu? Deixa eu pegar. Tá aí? Tá aí na foto aí. Isso. Qual que é o problema desse ciclo que a gente viu? Pode ir. O problema é que as pessoas, o vitimista, ele está preso no Miami. Ele está preso nessa dimensão. Ele quer ser amado. Ele fica buscando afeto o tempo inteiro. Ele é carente. Ele busca essa afeição. Em alguma medida, todos que estão presos nesse ciclo estão buscando isso. Não conseguiram dar um passo superior. Na dimensão de uma busca transcendente, né? De autodeterminação, da busca de resultados, do encontro do seu papel social, da busca da síntese da morte, da busca da verdade, do bem, da transcendência. E eles ficam presos ainda na parte de baixo da alma. A gente fica preso nessa dimensão afetiva que não é plenamente humana, percebe? A gente vai agindo afetivamente, imaturamente como animais, né? Como os animais. Certo? Bora lá.
Muito bem. Aí a gente tem a questão de ser vítima, porque essa primeira parte seria mais nas questões das relações que eu queria trabalhar, quando a gente tem essas imaturidades conosco e a gente acaba agindo de maneira imatura nas relações e fazendo essa configuração, tá? Agora, existe uma outra questão, que é quando a gente é vítima de fato de violência. A violência existe, né? E ela existe de vários modos, que são modos duros, né? Eles são o abuso físico existe, o abuso sexual existe, né? As ameaças, né, existem, né? Então essa violência, ela faz parte do nosso dia a dia e ela marca especialmente na infância, quando a gente não tem recurso de fato para lidar e se posicionar com isso. A gente não tem força, a gente é pequeno. O que ocorre? Qual que é o problema disso? Qual que é o principal problema? A violência por si ela é um problema, mas qual que é o principal problema? É que a criança ela está formando a sua ideia de vida. A criança ela está formando a visão que ela tem do mundo, do outro e de si mesma, né? Ela vai formar uma ideia do que é, qual a imagem que uma criança adquire de um pai que chega em casa bêbado e quebra tudo e agride ela e agride a mulher. Quem é ele? Ele é um pai e ele é um homem. Qual a imagem que a criança vai... Estou pegando um exemplo. Qual a imagem que essa criança vai ter da mulher? Ela é uma mãe que sofre essa situação. Ela é uma mulher. Eu sou mulher. Ela foi uma menina. Eu sou uma mulher. As mulheres passam por isso. Os homens fazem isso. E essas coisas vão marcando a nossa realidade e marcando a nossa visão de mundo. O mundo é um lugar perigoso. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Quando essa criança vê um homem na frente, o que vai acontecer com ela? Ou ela se recua, ou ela se arma até os dentes para ela não sofrer tudo que ela foi colocando no coraçãozinho dela de que ela sofreu. E isso para desconstruir depois, cara, é um trabalho lascado, né? Porque essa visão que a gente vai tendo e vai fazendo é um trabalho muito grande, né? Porque são ideias que a gente vai construindo, a visão de vida que a gente vai construindo, dela mesma e das pessoas ao redor, né? Também a questão da construção do que é amar e ser amado, né? Porque falaram para ela que aquilo era amor. Falaram para ela que aquilo era amar. Hoje eu sou da comunidade, nem me apresentei, né, gente? Eu sou da comunidade católica Sagrada Família, não sei, eu acho que algumas pessoas aqui me conhecem. Sou psicólogo, trabalho lá na comunidade e sou coordenador hoje da comunidade lá e trabalho com famílias, né? Estou falando de família. E quando a gente fala, hoje os jovens não querem formar famílias. Por que será?
Qual é a imagem de família que eles têm? Qual que é a visão que eles têm sobre o que é ser um pai, o que é ser uma mãe, o que é ser filho? Qual a visão de família que eles têm? Por que eles não querem? E isso é uma consequência muito grave, né? Esse respeito, né? E ali a gente tem a questão, eu coloquei o papel da cogitativa aqui, por quê? Vamos lá para o quadrinho de novo. Agora ele está mais bonitinho, né? Se alguém falar que a minha letra é feia, vou dar advertência, tá? Aqui, por quê? Lembra que eu falei aqui que nessa parte de baixo dos sentidos e do apetite sensitivo, que são os afetos, é a nossa parte mais animal? Essa parte ela não é racional. A gente não pensa, a gente só percebe as coisas ali. Então ela não passa pelo cognitivo, ainda não chegou no cognitivo. Tá? Quando os sentidos pegam a realidade, elas formam uma imagem aqui. Quem forma essa imagem são os sentidos internos aqui, que é o cogitativo, o sentido comum, a memória e a imaginação. Essa imagem, ela é formada. E o que essa cogitativa faz? Isso é uma das capacidades da alma. A cogitativa dá um valor para essa imagem. E ela dá um valor, isso, antes de passar pelo racional. Tá? Então, quando a gente forma essa imagem aqui, ela vai sendo formada por gente, da cogitativa junto com os afetos, ela vai tendo um valor. Ela vai falando aquilo é bom ou aquilo é ruim, aquilo é perigoso ou aquilo é agradável. E aí, o que acontece quando a gente é formado dentro de apresentando esses elementos que me são desprazerosos desde de criança? Porque quando a gente é criança, a capacidade cognitiva ela vai se desenvolver lá na frente, plenamente, mas na adolescência, na fase da juventude. A criança sente e nós sentimos. As situações que nós vivemos lá atrás, quando elas são disparadas ou elas são sugestionadas no hoje, no agora, isso me causa um impacto afetivo que não é tranquilo, não é racional. E é por isso que hoje a gente vê tantas pessoas com crise de ansiedade, síndrome de pânico, fobias, essas questões. E aí não adianta, não é cognitivo o negócio. Né? É no bate-pronto. É ali. É alguma situação que aconteceu, é alguma situação que está vivenciando. E aí precisa entender como é que foi a vida, como é que foi a história. E aí a gente precisa fazer uma habituação contrária disso. Precisa olhar para que ela possa sentir como é que está a vida, se sentir segura, para ela poder novamente voltar a agir e reagir de maneira mais racional, adulta, e não ficar sofrendo, inclusive com reações orgânicas com isso, certo? Bom, quais são os vícios e os efeitos relacionados? O que isso causa, no final das contas? Né? Medo, uma autoimagem comprometida, a visão de um mundo ameaçador. Né? E aí eu coloquei outras características, porque muitas vezes, como eu estava falando no início, essas feridas, isso que a gente está falando disso? A gente está falando daquelas feridas que a Keila falou no início, né? Que a gente trouxe. Essas feridas vão fazendo com que a gente reaja também de maneiras que não são boas.
Às vezes a gente reage de uma maneira que não gostaria de reagir, e depois a gente fala, cara, por que eu fiz isso? Precisava disso? Às vezes a gente reage com quem não deveria reagir, né? Por exemplo, os nossos filhos. Desconta neles coisa que não tem nada a ver com eles, né? Eu sou o primeiro a levantar a mão, faço minha meia-culpa aqui. Não sou perfeito ainda, estou tentando buscar a santidade que nem vocês. Então, essas situações, essas feridas que colocaram lá atrás, vão fazendo com que a gente reaja, e aí a gente entra no modo, ou faça bobagens, busque afeto de maneiras inadequadas, se envolva em relacionamentos que não são bons, buscando o quê? Onde é que eu estava com a cabeça para me envolver com aquele traste, né? Onde é que eu estava com a cabeça? Estava na sua cabeça? Estava lá sua criança querendo ser amada, né? Só que a gente precisa trazer isso à consciência para a gente poder conseguir trabalhar e colocar. Porque, gente, essa criança precisa ser colocada no lugar dela. Eu não estou dizendo que ela não tenha que existir, que ela é errada. Ela só precisa ser cuidada e ser colocada no lugar dela, para a gente poder reagir de maneira mais adulta, mais racional, né? E aí, fazendo isso, a gente também pode agir com vingança, e aí o ciclo da violência se mantém, né? Quando a vítima, ela se torna um agressor. Tá terminando, tá? Como sair, então, desse ciclo, dessa armadilha, né? Primeiro, entender que em alguma medida nós fomos mal educados, né? A gente precisa entender que lá na nossa história, buscar que os erros aconteceram, quais são as feridas, quais são os problemas, e entender. Quando o bêbado, o alcoólatra, não se assume como alcoólatra, não adianta, ninguém no mundo vai conseguir ajudar esse cara. E a gente, quando a gente não reconhece quais são, não assume quais são as nossas questões, as nossas imaturidades, ninguém na vida vai conseguir ajudar você. Mas nem Jesus Cristo. Ele respeita a liberdade. Autorresponsabilização. E para a gente ter autorresponsabilização, a gente precisa ter um negocinho que eu coloquei depois, que é humildade. Se a gente não tiver humildade para poder olhar e falar, eu tenho inveja mesmo, eu piso na jaca mesmo, eu sou agressiva mesmo, eu sou imaturo mesmo. Se eu não tiver humildade para olhar para mim, reconhecer a minha miséria e falar, eu olhar para isso, também eu não consigo reconhecer que eu preciso de ajuda. E nem consigo olhar e trabalhar isso. Por isso, vem o passo do autoconhecimento, né? De a gente poder realmente olhar para si, se conhecer. Olhar e fazer a sua análise. E aí você tem diversas formas. Você tem o fio de ouro também. O fio de ouro é maravilhoso, né? Nesse sentido, você consegue fazer um trabalho muito bacana, né? A própria formação, a gente poder rezar com a nossa história, a gente poder relembrar, escrever, lembrar de tudo que aconteceu. Porque muitas vezes, a gente passa por isso e a gente reproduz automaticamente. É o que eu falei para você. A gente não é racional. A gente já vai agindo automaticamente. E é só quando a gente vai olhando para isso e fala, cara, eu passei por isso, né? Será que isso tem a ver com a maneira como eu acabo reagindo? Porque não é racional. Fica marcado, né? E a gente precisa compreender esse mecanismo que alimenta o vitimismo e fazer uma atuação contrária, consciente e voluntária do vício instalado. E o que é isso, no final das contas? Isso é virtude. O que é? Trazer isso à consciência,
assumir o vício que eu tenho, e aí eu tenho que fazer um negócio e falar assim, tá, eu tenho isso. Aí chego, faço aquilo, eu falo, caramba, pisei na jaca, né? Então peraí, vamos lá, deixa eu reconhecer. Quando eu faço isso e eu olho, já é um passo. Quando eu faço a mesma coisa, eu falo, opa, eu vou fazer. Não, peraí, eu dou passo para trás. Opa, já tá vendo? Já conseguiu se entender melhor. Já conseguiu. E aí a gente precisa trazer isso à consciência. Trazer esse vício que eu tenho, essa situação, o porquê eu vou tendo isso. Consigo trazer isso à consciência e eu vou conseguindo dar passos para vencer o meu vício através do quê? Da virtude. Vou trabalhando as virtudes. Vou trabalhando uma forma de poder vencer aquele vício. Certo? Muito frequentemente a gente precisa de um profundo processo de perdão. Ai, perdoar é difícil, cara. Perdoar, todo mundo fala, não, Deus fala, né? Tem que perdoar, né? Mas, cara, como é difícil isso. Como é que eu vou perdoar aquele santo? Como é que eu vou esquecer? Primeiro, a gente perdoar não é esquecer, não tem como esquecer. Mas sabe que às vezes, por trás da falta de perdão, um negocinho chamado orgulho. Né? Orgulho, porque a gente precisa ser humilde. Primeiro, foi injusto? Foi. Foi covarde? Foi. Teve dificuldades? Ele foi totalmente errado? Ele, ela, quem quer que seja? Foi. Mas eu também sou sempre certo? Eu também faço tudo certinho, tudo bonitinho. Será que eu nunca magoei alguém? Percebe? Quando a gente faz essa pergunta, a gente está entrando numa questão da autorresponsabilização. Eu estou entrando numa questão madura. Eu estou olhando para mim. Em vez de ficar olhando só para o que o outro fez, e não estou dizendo que o outro fez está certo, gente. Mas eu estou olhando para mim e falo, cara, qual que é a minha parte nessa história? Traição. Vamos pegar a traição. Seja do homem, seja da mulher. A pessoa traída merecia ter sido traída? Não. É certo o que o cônjuge fez com ela? Não, não é certo. Não estou dizendo, estou defendendo ele. Mas tem certeza que estava tudo certo do teu lado? Tem certeza que estava tudo certinho do teu lado? O casamento estava uma maravilha, estava tudo as mesmas maravilhas, estava tudo perfeito, e aí simplesmente deu na telha e ele ou ela traiu. Não, né, gente? Né? Por isso justifica que ele chegou e traiu ou ela traiu? Lógico que não justifica. Mas a gente precisa olhar para a gente e corrigir o que precisa ser corrigido, porque senão a gente não cresce e fica numa postura de criança falando, coitado de mim. Ó, pobre do universo, sou o único que sofro. Até Deus desceu e sofreu, mas eu não posso sofrer. Crescer, amadurecer. A gente precisa olhar com verdade. Dói? Lógico que dói. A gente precisa saber lidar com o sofrimento. E aqui, eu trago trouxe duas figuras muito bacanas sobre esse respeito, que são muito bacanas nisso. Primeiro é Viktor Frankl. Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco, que ele fundou uma escola chamada logoterapia, e ele passou pelo campo de concentração. Ele passou por 5 campos de concentração na época do nazismo.
E ele teve a família toda morta. Só ele sobreviveu. Né? E ele tem um livro que é maravilhoso, não é o sentido da vida não, é Em Busca de Sentido. O livro dele é Em Busca de Sentido, é maravilhoso esse livro. Se vocês puderem ler, é muito bacana. E aí, né, nesse livro ele fala, ele no campo de concentração, dando depoimento dele no campo de concentração, quando ele estava junto com os outros que estavam morrendo, trabalhando, feito um condenado, né? Que eles trabalhavam naquelas geleiras lá da Rússia e fazia e assim pesando 20, 30 quilos, né? E assim esperando o outro morrer, né? Sendo obrigados de uma situação dormindo em 8 pelados, em 8 pessoas numa cama, né? Era a situação surreal, o negócio é surreal. E aí ele fala, nós tivemos que aprender nós mesmos, e além disso tivemos que ensinar aos homens desesperados, as pessoas que estavam sem esperança. Porque o que acontecia? Eles, naquela situação de sofrimento, eles não viam, falavam, para que eu preciso aqui? Para que eu fico aqui? Por que eu vou ficar aqui? Eu vou viver para quê? Nessa situação, vivendo sofrendo nisso, e tinha as cercas eletrificadas, e muitos deles, muitas das pessoas se jogavam nas cercas, se matando, querendo para se matar. Os soldados chegavam e incentivavam, falavam, vai passar. E aí ele estava falando das pessoas que não viam mais sentido, as pessoas que estavam sem esperança, realmente desesperados. Ele tiver que ensinar aos homens desesperados que não importa o que esperamos da vida. Por quê? Por que ele fala assim para uma pessoa? Por que você quer se matar? Ele fala, porque a vida não tem mais nada para me dar. Ele fala, não importa o que esperamos da vida, mas sim o que a vida espera de nós. E aí o Victor Frankl responde para ele, não importa o que a vida tem para te dar, o que você tem para dar para a vida. O que é que você tem para dar para a vida? Percebe? Ele está ele está se responsabilizando. O que eu posso fazer? O que eu posso seguir? De que maneira eu posso seguir? Né? Nós precisávamos parar de perguntar sobre o sentido da vida e, ao invés disso, pensar sobre nós mesmos. É sobre nós que a gente precisava pensar, né? A vida significa, em último caso, assumir as responsabilidades de encontrar as respostas certas para os seus problemas e preencher as tarefas que ela constantemente traz para cada indivíduo. Quando ele descobriu que a família dele tinha morrido, depois que ele saiu do campo de concentração, ele começou a dar aula numa universidade. E aí ele descobriu que a família toda tinha morrido. E aí ele falou novamente, para que viver? Para quem viver? Todo mundo foi embora. É o que ele fez? Como é que ele saiu disso? Eu tenho que dar aula, eu tenho que corrigir prova, eu tenho que preparar um congresso. Foi isso que ele fez. O que eu tenho para dar para a vida? O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu papel aqui? Para poder conseguir redescobrir novamente, buscar encontrar o sentido da vida e nisso conseguir se casar e refazer a vida dele. A vida dele é maravilhosa, muito bonita. E outra não podia deixar de ser, é o Luiz e Martão, meus queridos amados da nossa comunidade, nossos patronos da comunidade, porque eles tiveram uma vida lascada, né? Não financeiramente, porque eles tinham uma boa condição, uma boa condição de vida, né? Mas principalmente na questão assim, eles perderam 4 filhos, em idade de 2 aninhos. A Zélia perdeu uma menina que morreu de fome.
Porque a ama de leite não amamentou ela. Né? Teve a morte mais difícil para eles, foi a morte da Helena, uma menininha de 4 anos, né? Que foi muito, muito sofrido, muito difícil para eles. Zélia morreu com câncer de mama, com dores muito difíceis, e Luiz teve uma esclerose, demência, um processo de demênciação, ficou internado durante 3 anos no final da vida, né? E, apesar de todo o sofrimento, você não vê na história deles um traço de uma postura vitimista. O que eles faziam? Eles ofereciam todo esse sofrimento a Deus. Eles tinham um tripé da espiritualidade de Deus Martano, né? Que é primazia de Deus. Deus é o primeiro em tudo. Abandono, confiança na providência. Deus é providenciado. E eu abandono a sua vontade. Se Deus está me dando para a minha busca de santificação e de salvação. Eles deram sentido para todo o sofrimento. Isso é maturidade. Isso é santidade. Certo? E ela fala que, o melhor é entregar tudo nas mãos de Deus e esperar os acontecimentos com calma e confiança na bondade de Deus. Então, gente, acho que era essa a mensagem que eu queria colocar. Aqui, se vocês quiserem pegar o meu WhatsApp para poder tirar dúvidas, de repente alguma coisa que surgir. Mas é essa postura, quando a gente fala, da gente poder entender que na vida tem sofrimento, né? Ela faz parte da vida. Entender que nós sofremos sim, que nós fomos vítimas sim, mas a gente não precisa ser escravo do nosso passado, né? A música também fala no começo, romper com todas as cadeias, né? Romper com todas as cadeias, ser livre inteiramente de Deus. E a gente precisa muitas vezes, a gente precisa sair desse ciclo para a gente poder ser livre. Livre da nossa história, livre das nossas imaturidades. Ser verdadeiramente livre, colocando Deus no centro e desenvolvendo toda a potencialidade que a gente tem. Certo?